Boa noite, estamos ao vivo. Esperar o pessoal entrar aí na live. Boa noite, Rafael. Boa noite, doutor Adriano, seja bem-vindo. Boa noite, Flávia. Cecília Queiroz, muito boa noite. Eva Guzmão ADV, seja bem-vinda. Deixa eu tentar. Colocar um tema. Bom, hoje é a segunda live do nosso Imóvel, o nosso evento sobre, nosso circuito de lives sobre o mercado imobiliário. E hoje vamos conversar com o Frederico Salgado, ele que é administrador da Construtora Norte Sul. Eu vou tentar chamar ele aqui. Aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Boa noite, Aisla. Boa noite, Valéria. O Frederico está entrando na live já. Boa noite, Bruno. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Frederico. Alô? Olá? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Agora estou Tudo ouvindo jóia. vocês. Seja muito bem-vindo. Bom, hoje nós vamos conversar com o Frederico, que é administrador da Construtora Norte Sul, tem uma experiência grande no mercado, e essa live é sobre investimento no mercado imobiliário. Sejam todos bem-vindos. É a segunda live desse ciclo de lives do mercado imobiliário Imóvel que está sendo realizado aqui no meu perfil. E eu passo a palavra ao Frederico para ele se apresentar e a gente começar a conversar um pouco aí. Boa noite a todos, eu sou o Frederico, eu sou sócio administrador da Construtora Norte Sul e já estou no mercado imobiliário como sócio da Norte Sul há 10 anos. Já tenho experiência de mais ou menos uns 20 anos participando desse mercado. Sou engenheiro civil de formação e administrador de empresas. Tenho pós-graduação também na área de gestão de projetos. E hoje eu vim falar com vocês sobre investimento no mercado imobiliário. Eu acho que o momento é o momento mais propício para a gente falar disso. Nós estamos chegando no momento, talvez, de melhor resultado de investimentos no mercado imobiliário. E eu queria começar a falar com vocês sobre o ciclo econômico, voltar um pouquinho, falar mais um pouquinho sobre a macroeconomia, sobre investimento, o que aconteceu nos últimos anos e chegar o que nós vamos passar nos próximos anos aí no mercado imobiliário. Bom, nós tivemos aí nos anos de 2010, 2011, 2012, o boom econômico do mercado imobiliário. Eu julgo um pouco esse boom, foi um momento que a gente teve... a gente estava com os preços defasados dos imóveis. A gente brinca até lá na construtora que antigamente, com o preço de um carro médio nacional, você comprava um apartamento bem localizado no centro de Juiz de Fora. E foi um momento de encaixe desses valores na atual conjuntura do resto do país e até na conjuntura mundial. Então, nós tivemos um crescimento muito grande dos valores de imóvel nesse período, e quem aproveitou, quem entrou no mercado imobiliário, teve grandes rendimentos ou grandes resultados com seus investimentos nesse período. Depois disso, além disso, uma coisa que fazia muita vantagem nesse momento era as perspectivas econômicas, a estabilidade. Todo mundo acreditava, tinha boas expectativas de mercado, então todo mundo acreditava no mercado. Isso gera uma onda positiva, que foi uma onda de investimentos. Passamos aí para o ano de 2013, onde a gente começa a ter um certo desequilíbrio político, e aí o pessoal já começa a ficar com um pouco de medo de investir. E
é a hora que a gente começa a enxergar que outros investimentos começaram a ficar melhor do que o investimento no mercado imobiliário. É a hora que a gente diz que o nosso ciclo virou. E aí a gente Desculpa chegou... te interromper, isso lá por 2013. Isso aí. 2013 a gente enxerga começo, piora dos índices econômicos, é a hora que a gente começa a enxergar de vez governo tentando corrigir já em 2014 com a Selic. E aí o seguinte, o momento que era o momento dos investimentos imobiliários, a gente vê que foi transformado num momento de tensão e o pessoal tira o seu capital desse mercado. E aí, agora, 2014, nós tivemos um acréscimo muito grande da taxa Selic, transformou o mercado de ativos, todo mundo trazendo seu capital para a renda fixa, que era onde tinha um risco muito baixo e um retorno muito alto. Então, foi um momento que a gente esfria a vontade de investir no mercado imobiliário e parte para o mercado financeiro, para o mercado bancário. Depois disso, a gente começa a trabalhar no anos 2015, 2016, foi só continuação disso. 2017, nós tivemos uma queda na taxa Selic, é onde começa a transformar onde a gente começa a transformar esse nosso mercado, que juros baixos, o banco começou a dar um resultado muito mais baixo para os investidores, para os rentistas, e aí a hora que todo mundo começa a assustar que estava tendo um ganho certo no banco e agora começa a avaliar uma nova modalidade de investimento. Antes, como o mercado financeiro ainda não estava aquecido, a gente começa a enxergar o pessoal preocupado com baixos rendimentos no banco, levando capital para aplicações de maior risco, tipo fundos multimercados, mercado de ações. E foi aí que a gente viu o pessoal ter algum crescimento, mas com bastante oscilação. E nesse momento, oscilação é o que esse público tem um tanto de medo, né? Agora, ainda mais problema político, eleição aí apontando. É a hora que a gente fica preocupado e aí é que a gente volta a falar do ciclo do mercado imobiliário. Eu quero pegar uma fala do Ricardo Amorim agora de um mês atrás, que ele fala o seguinte: o mercado imobiliário o investimento imobiliário, ele é cíclico como todos os investimentos. Então, nós passamos pelo ciclo da renda fixa, passamos pelo ciclo dos multimercados, e agora nós entramos e como lá atrás passamos pelo ciclo dos imóveis, no mercado imobiliário, quando você faz bons investimentos, são os melhores investimentos que você pode ter. Então, nós estamos vendo, e sempre que o ciclo começa, quando o ciclo está já quase acabando, que é a hora que todo mundo começa a enxergar as possibilidades. E, na verdade, ele já está no final. Assim como a hora que ele está parecendo estar ruim, é a hora que ele já está virando na curva, ele está fazendo aquela mudança, e o pessoal tem que enxergar isso um pouquinho antes. E nós já estamos vendo isso hoje com muita clareza. O mercado preparando para reagir, o mercado imobiliário, nós passamos por uma crise, talvez um ciclo mais longo que teve, a depressão mais longa desse ciclo, e nós estamos voltando a ter retorno de ganho. É a hora que está todo mundo ainda com medo de colocar o dinheiro e é a hora que existem as maiores oportunidades, que as empresas ainda estão calçando o pé nos ainda estão em dúvida se os investimentos estão certos, ainda não conseguem fazer o repasse dos preços, e esse repasse de preço, quando ele é comprado antes da hora, é a hora que você vai ganhar o dinheiro. Ô, Frederico, deixa eu só fazer um adendo. Você falou sobre o Ricardo Amorim. Eu assisti uma palestra dele certa vez e ele tem um exemplo muito claro, eu não sei se eu posso trazer para esse lado,
da paleteria, do famoso picolé, que, né, a pessoa vai lá, aí um monta, o outro monta, e tá aquecido, tá todo mundo montando. Aí o ciclo vira, não é assim? Seria mais ou menos essa comparação, ou eu estou errado? Eu acho que é essa comparação. O que nós temos que entender é o seguinte: quando ele falou nessa palestra de paleteria, falou nas novas tendências, e que essas tendências elas têm um potencial de subir muito rápido e descer muito rápido. O mercado imobiliário já é um pouco diferente. Ele, por ser mais consolidado, os ciclos são mais longos, e mesmo num ciclo de queda, ele é um mercado estável. Esses mercados, você podem ver que as paleterias já estão acabando ou já praticamente acabaram, e nós estamos falando de um mercado aí que nos próximos 100 anos nós ainda vamos falar de mercado imobiliário, de compra e venda de imóveis, as novas tendências, shorthand, nós vamos falar de várias coisas aí. Vamos mudar as tendências, mas o mercado imobiliário, a compra e venda de imóveis, moradia, vai estar tudo aí funcionando como um grande investimento, como sempre foi. Bom, Em que ponto, pode falar. em que ponto que a gente está no momento? Você está falando de ciclos. Nesse exato momento, em 2008, que ciclo que nós estamos vivendo? Está bom? Está ruim? Como é que você pode nos localizar na atualidade? Felipe, nós passamos, como eu falei, talvez o pior momento, que foi esse ciclo de depressão. Ele foi talvez o maior e inesperado que nós tivemos. Eu não sei se talvez nós tivemos um dos melhores momentos dos últimos tempos em 2010, 11, 12. Então nós chegamos agora nesses tempos agora e passamos 13, 14, 15, 16, 17 e vamos dizer até 18 num momento de crise. Só que, no meu entendimento, até porque é o seguinte, quando a gente fala de ciclo, ele é variável e depende se nós estamos falando para o residencial, para o comercial, para várias modalidades. Eu acho que nós já passamos o fundo da depressão, já estamos apontados para cima e acredito que no meio de 2019, no máximo, nós já vamos estar colhendo resultado desses investimentos. Bom, sobre os investimentos imobiliários. Antes eu queria fazer para vocês, quando a gente fala de investimento imobiliário, a gente tem alguma parte teórica que eu acho que tem que ser colocada para o pessoal entender. Primeiro, o estado do imóvel. Primeira coisa que o pessoal tem que entender. Se nós vamos falar de imóvel na planta e imóvel usado. Eu sou especialista em imóvel na planta. Nós somos da construtora Norte-Sul, então nós já estamos estabelecidos em Juiz de Fora. A gente tem uma venda grande, um percentual grande das nossas vendas para investidor que aguardam o resultado. Então, essa é a minha especialidade, mas aqui eu acho que nós vamos falar tudo dos dois lados, da forma genérica. Sobre a natureza do investimento, se ele é do imóvel, se ele é residencial ou se ele é comercial. Então, nós temos que saber bem o que a gente vai lidar. Eu também sou como na empresa a gente trabalha muito com imóvel residencial, a nossa especialidade maior é o residencial, mas ainda assim a gente tem alguma autonomia para falar também de comercial. Sobre a operação imobiliária que o investidor quer fazer. Se a operação é de compra e venda, se ele quer comprar o imóvel barato ou mais barato e vender ele mais caro, essa é uma das operações que a gente tem como investimento em imóvel. Segunda operação é locação convencional, você vai comprar o imóvel para alocar. E a terceira forma hoje, que é a mais nova talvez, são os investimentos em hotéis, em prédios comerciais, investimentos em fundos imobiliários e o que a gente vê ainda, que talvez como mais novos, os investimentos em locação de curto prazo. Falando de aplicativo, Airbnb. Então, essa como é muito novo, tudo que vem como inovação costuma vir como resultado inicial muito bom.
Então, a gente acredita muito nesse potencial, apesar de ser um mercado que não tem ainda uma legislação muito bem montada, e nós vamos passar por isso nos próximos tempos, entendeu? Sobre Sim. legislação de shorthand, que é a alocação de curto prazo. Sim. Bom, agora, sobre como ganhar dinheiro com investindo em imóvel. Já sabendo basicamente como que a gente trabalha, o que a gente trabalha, imóvel na planta, se é o imóvel usado, uma das coisas que quem for investir no mercado imobiliário tem que ter, como premissa. Primeiro, o investimento no... Primeira coisa, você investe a aquisição do imóvel. Quando você vai adquirir o imóvel, estando numa época igual nós estamos agora, nós vamos trabalhar os imóveis com um preço, que a gente pode dizer preço praticamente 5 anos atrás. Então, a tendência de valorização do bem é muito grande. Então, é isso que nós vamos passar agora nos próximos tempos. Segunda coisa, se a operação for de locação, além do resultado financeiro da valorização do imóvel, nós temos que somar a esse resultado todos os valores recebidos como receita de locação, seja ela de curto prazo, tipo Airbnb, ou então uma locação convencional do imóvel de longo prazo. Então, Frederico, pode falar. desculpa te interromper. Tem uma pessoa perguntando aqui, eu achei interessante, e eu acho que é o momento, investimento em multipropriedade. Se Olha, vale a pena. Investimento. O que a gente vê é o seguinte: multipropriedade, nós já estamos falando, você tem duas formas de você pensar. Quando você tem um capital maior, que você vai investir, você vai montar uma carteira de comercial, residencial. Eu sou adepto, na verdade, é o seguinte: grande parte dos meus investimentos pessoais são todos no mercado imobiliário. Então, eu tenho essa tendência de investimento em multipropriedades. Agora, eu não sei se quem fez essa pergunta estava pensando em várias propriedades ou se estava pensando em várias pessoas comprando uma propriedade só, entendeu? Ou multipessoas comprando a propriedade. Eu não entendi bem. Mas, assim, multipropriedades a gente acredita que é o que é o investimento, assim, talvez o mais seguro que a gente tem no mercado hoje. Que o pessoal acredita que o dinheiro na poupança, o dinheiro em renda fixa, ele é mais seguro, mas o que realmente traz a gente para uma situação de correção do nosso capital são os bens, são bens que a gente consegue consumir. E aí, o imóvel está ali como aquele bem sempre. Agora eu estou vendo aqui várias pessoas comprando um imóvel. Eu acredito, Araújo Mana, que é o seguinte: quando a pessoa não tem o capital para comprar o imóvel sozinho e tem que juntar com várias pessoas, a melhor forma para ela fazer esse investimento é como fundo de investimento imobiliário. Por quê? Primeiro, porque o condomínio, ele é um condomínio... Para você montar um condomínio de pessoas para comprar um imóvel, ele requer uma certa burocracia. Segundo, você tem que criar uma regra para esse condomínio, para quem quiser sair, ter liquidez, e não é uma coisa tão simples. Já os fundos de investimento imobiliário, você consegue entrar e sair, você não tem que fazer operação cartorial, você consegue fazer todos os atos dele, entrando e saindo, e você costuma ter um pouquinho mais de equilíbrio nos seus rendimentos. Porque, como são vários imóveis juntos, montando uma carteira, quando um fica desocupado, você tem o rendimento dos outros. Então, mas eu não vou entrar muito nesse assunto, não, porque parece que o Felipe tem uma live especial só para fundo imobiliário. Isso. Bom, então, voltando a como ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Desculpa, com investimento em imóveis. A gente, hoje, nós podemos dizer, a gente pode falar que nós estamos com os imóveis
de certa forma, defasados nos seus preços. Na minha opinião, eles estão defasados aí de 10% a 15%. Então, eu acho que esse ganho ele vai vir junto com toda a inflação ou toda a correção que tiver no próximo 2, 3 anos, vai vir acrescido desse fator. E, fora isso, o seguinte, quando a gente fala, que aí é o meu lado, investimento em imóvel na planta, normalmente o preço ainda é um tanto mais atrativo, porque a gente está num ponto que o imóvel na planta, para ele ser atrativo, ele costuma ser de 10% a 15% mais barato do que o valor do imóvel pronto. Então, além da valorização do período, da correção do que a gente está defasado, e ainda você ter aí Desculpa, deixa eu voltar. A gente ter esses 10% a 15% de ganho, já inicial. Logicamente que ele tem um risco. Depois você ter o que a gente já está defasado de mercado, mais a correção natural, eu acho que esse é nos próximos 2, 3 anos o que a gente tem de melhor investimento. Eu acho que vai bater qualquer tipo de investimento. Logicamente, baseando no mesmo tipo de risco. Entendeu? Que eu acho que o imóvel, ele sendo comprado da forma certa, igual foi a live de ontem, a doutora Vera explicando sobre quem compra, quem é dono e quem registra. A gente acredita plenamente nisso. A pessoa comprando imóvel na planta, com processo de incorporação, avaliando a construtora, o histórico da construtora, avaliando a localização do imóvel e o mais importante, o tipo de uso do imóvel. Hoje nós estamos passando por um momento que as moradias elas estão tendo uma mudança muito grande. Antigamente, o que era bom, hoje já passa a não ser. O que era... a gente tem muita discussão, principalmente em cima de áreas comuns. Se você pegar... antigamente era ótimo você ter uma quadra, um espaço para criança enorme nas áreas de lazer. Hoje as áreas de lazer são habitadas por todo mundo do prédio. O pessoal quer serviço, quer comodidade. Então, nós temos que enxergar se os prédios que a gente está investindo são modernos. Eles estão preparados para as novas tendências, porque é um mercado de médio e longo prazo. Então, daqui a 5 anos, o que o pessoal vai querer com o imóvel? Nós vamos querer imóveis que tenham serviços direto, alguém que lave meu carro dentro do prédio com tranquilidade, alguém que tome conta do meu cachorro. Aproveitando o ensejo, tem uma pergunta do Matheus aqui, eu vou até ler daqui a pouco, mas aproveitando o ensejo do que você está falando, a gente tem também os coworkings e os co-livings, né? Que são tendências, né? Sim, é outro então, tipo assim, de imóvel corporativo aí de bom investimento. Sim, é o futuro. Sobre a pergunta do Matheus, ele tá, deixa eu ver se é essa, sobre o investimento na cidade de Juiz de Fora, os fatores particulares daqui. Bom, Juiz de Fora, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, nos últimos tempos, nós podemos dizer que nós somos privilegiados. Por quê? Todas as cidades acima de 500 mil habitantes estão com índice pior do que Juiz de Fora de entrega de obra, todas elas. Então, o que nós temos que saber? Todas as grandes construtoras que passaram pela cidade de Juiz de Fora entregaram seus prédios. Algumas com mais dificuldade devido ao mercado. Nós tivemos aí vários prédios grandes e que, se eles não fossem entregues, nós teríamos um problema para o mercado. Vários deles transformariam num colapso, igual foi a época da Incol há 20 anos atrás. Então, se a gente avaliar, Juiz de Fora foi entregue todos os imóveis, praticamente todos os prédios estão sendo entregues. O mercado de Juiz de Fora, ele é especificamente criado basicamente por empresas pequenas, de porte pequeno ou porte médio, local que você consegue conversar com os donos das empresas, que você tem acesso à empresa, tem acesso à obra, você enxerga as coisas acontecendo. Então, esse mercado, ele por a gente estar conseguindo aí, vencer essa fase da crise sem deixar nenhuma sombra para trás, nenhum problema grave para trás, eu acho que é uma cidade que vai decolar antes das outras. Entendeu? Diferente do Rio de Janeiro, que, se você vê, tem muita obra parada.
São É, Paulo, ali, o Rio tem a questão da falando de violência Olimpíada do também, Rio de né? Janeiro. Sim. Exatamente, violência, Olimpíada que passou e deixou a cidade cheia de imóveis sem habitação, Sim. imóveis sem terminar. Então, Juiz de Fora tá assim, é muito privilegiada nesse sentido. Então, para quem pensa em investimento, eu não tenho dúvida que todos esses fatores geram segurança para você continuar investindo e mais. No mercado de classe média, a classe média alta, é um mercado que ficou um pouco prejudicado, principalmente pelos incentivos governamentais. A gente teve aí um incentivo muito grande para a classe mais de renda mais baixa, que é o Minha Casa Minha Vida, mas essa faixa intermediária ela ficou muito esquecida. E, normalmente, essa faixa intermediária, que é a faixa do investidor no imóvel residencial, entendeu? Então, nós estamos aí, eu acredito que nós vamos chegar muito longe em Juiz de Fora, assim, nos próximos anos e com um resultado bem bacana, entendeu? Frederico, Bom, pode falar. uma pergunta que eu recebi aqui qual é o risco de investir, já que estamos falando em investimento no mercado imobiliário, qual que é o risco que existe no investimento de imóveis? Bom, vamos lá. Primeiro risco que você tem é se você está comprando de fato um produto que vai ser seu e que ele está com a documentação toda completa. Então, a gente sempre sugere fazer todas as transações com um corretor habilitado e usando assessoria de advogados imobiliários, que em Juiz de Fora nós temos uma categoria que está crescendo muito rápido. A gente enxerga bem no mercado aí como que cresceu nos últimos tempos o interesse da classe dos advogados nesse nosso nicho. Então, assim, não é por falta de profissionais habilitados, tanto de imobiliárias, nem de advogados, que a gente vai passar dificuldade aqui. Então, o primeiro risco é esse. O segundo risco é você estar investindo em construtoras ou em empresas que não vão te entregar seu apartamento. Esse risco, ele faz parte do negócio quando você compra o imóvel na planta. E você ganha para arriscar o seu dinheiro desse jeito. Só que a grande diferença é o seguinte: você ganha o mesmo para investir numa empresa séria e numa empresa que não é idônea. Então você só tem que descobrir qual que é a empresa certa para você investir. Entendeu? Porque os É bom preços de mercado investigar são o muito histórico da parecidos. empresa, né? Exatamente. E o terceiro risco que você tem no mercado imobiliário é a mudança de utilização do seu imóvel. Seja um imóvel comercial, seja um imóvel residencial, você tem que avaliar se a região cresce para aquele lado, se o público que você vai querer investir, ele vai estar vai continuar daqui a 10, 15 anos naquele tipo de imóvel. Bom, parece que a live parou. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver? Travou. Parece que o Frederico teve um problema de conexão. Eu acho que eu voltei. Tá Agora, tudo certo aí? Alô? tá, agora conseguimos. Agora, Beleza, vamos lá. Então, é tá o seguinte. travando, parece que a Alô? sua live tá travando. Pois é, eu mudei minha internet aqui, eu acho que agora vai dar certo. Bom, voltando, então, a gente estava falando de... Então, a gente estava falando de localização. Talvez o fator primordial para diminuir o risco do investimento. Por quê? Quando você investe em locais de expansão, aqui em Juiz de Fora eu posso falar com alguma tranquilidade. A cidade hoje, por mais que todo mundo queira que ela cresça para outros lados, ela cresce para o lado de São Pedro e cresce para o lado da Deusdete Salgado. Então, tudo que a gente vê,
em termos de crescimento habitacional, crescimento de qualidade de serviços, a gente enxerga para aquele lado. A gente enxerga bolsões, Benfica, enxerga bolsões no Grama, mas assim, o que a gente vê com qualidade é nesses dois lugares. Então, e os locais mais consolidados, centro da cidade, a gente vê que no centro é o local que a gente tem os imóveis mais valorizados e com o menor risco de perda por localização. Por quê? Estão perto dos serviços principais. Então, quando a gente fala de risco, eu acho que são esses 4 fatores que eu falei aí. Documentação ok, empresa ok, tipo de uso do imóvel, esse eu até falei pouco, vou falar dele aqui agora, e a localização. O tipo de uso do imóvel é uma coisa muito importante. Eu comecei a falar aí de áreas de lazer e tal, a gente tem que enxergar que daqui a 10 anos atrás, a gente não falava, 10 eu estou exagerando, mas há uns 15 anos atrás, a gente praticamente não falava de internet, alta velocidade, nada disso. Isso tudo vai impactar nossos imóveis, a forma de comunicação, os custos de mão de obra nos condomínios estão aumentando muito rápido. Condomínio muito alto, às vezes, tira a rentabilidade do imóvel. Então, nós vamos passar hoje por uma fase de reestruturação de todos os imóveis. Como tirar a portaria, que a gente vê isso para todo lado, como melhorar a eficácia dos serviços, como simplificar a vida dos moradores, seja trazendo serviços complementares para dentro do prédio, isso a gente já tem visto em polos maiores. Como que a gente vai conectar os compradores. Pessoal, no próximo, o que vai acontecer daqui para frente, ninguém quer sair de casa. Então, o que vai acontecer é os vizinhos se conectarem mais. A gente já vê isso também nos grandes polos, o pessoal já fazendo encontros, utilizando as áreas comuns, menos para eventos e mais para coisas rotineiras do dia a dia. Trabalhar num coworking dentro do prédio, fazer uma... Espera rapidinho. Documentação, localização, tipo de uso e idoneidade da construtora, Karine. Bom, então nós vamos chegar dentro esses paradigmas todos vão ser mudados. Fora internamente dentro da casa, já está sendo mudado. Tamanho dos cômodos, quarto, cozinha. Quem tem viajado, para quem tem oportunidade de ir ao exterior, ele caiu, está travado. Bom, parece que a internet dele está um pouco... está travando a internet dele. Vamos esperar o Frederico retornar, porque eu tenho outras perguntas aqui para fazer. Vamos ter que aguardar a internet dele estabilizar. Pois é, travou. Bom, ele caiu. Eu vou tentar colocar o Frederico aqui novamente. Deixa eu ver se eu consigo a qualidade. Eu acho que eu voltei. Vocês estão conseguindo me ver aí? Me dá um... Sim, sim. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Como é que está a conexão comigo? Tá, eu vou tentar colocar ele aqui de novo. Deixa eu chamar ele, porque ele caiu, a internet dele. Só um instante. Para ver se ele volta, porque a internet dele caiu. Não estou conseguindo chamar o Frederico na live. Deixa eu achar ele aqui. Ele caiu. Realmente ele caiu. Bom, enquanto isso, vamos dar mais um tempinho para ver se ele volta. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas. Aí, ó, ele está chegando. Vamos ver se eu consigo colocar. Aguardando o Frederico. Vamos ver se ele entra.
Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, lá para trás. Voltou. Agora não tô... Não... Oi, Tá me ouvindo? agora tô. Bom, aconteceu algo com o Frederico, meu celular aqui que ele parece que deu algum pau. Eu não, acho que ele vai até o tem final problema. agora. Vamos Tá. lá. Deixa eu só aproveitar esse espaço para te fazer uma pergunta que mais cedo eu fiz uns stories e eu recebi algumas perguntas. Eu recebi uma pergunta de um seguidor que é a seguinte, mudando um pouquinho do assunto, né, em questão, falando um pouquinho sobre o seguinte, o que você mudaria na tributação adquirindo, entre parênteses, com intuito de venda, imóvel. Eu não estou conseguindo. Não estou te escutando, não. Agora eu caí, pelo visto. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Felipe, tá me escutando? Agora sim. Você conseguiu ouvir a pergunta? Alô? Frederico, a internet está bem lenta. Eu não sei se é a Desculpa minha ou se aí. é a sua. Eu acho que são as duas, mas vamos lá. São a... E agora, Frederico? Bom, você está me escutando? Agora sim. Agora sim. Você Então vamos lá. conseguiu, você conseguiu ouvir o que eu te perguntei? Não, não vi não. Repete para mim. Olha só. Ele mandou o seguinte: o que você mudaria na tributação adquirindo, entre parênteses, com intuito de venda, imóvel a ser construído via PJ ou PF, pessoa jurídica ou pessoa física? Bom, vamos lá. Pessoa jurídica hoje, você tem uma pessoa jurídica hoje, quando você tem uma pessoa jurídica própria para comprar imóvel, ela é assim, ela tem um valor de, você vai pagar o imposto em cima da receita do valor total de venda, mais ou menos na casa de 6 a 7% do valor. E quando você compra o imóvel por pessoa física, ele é quase uma. Ele é, na linguagem da pessoa jurídica, ele é quase se fosse um pagamento por lucro real. Porque você paga um imposto adicional de 15% sobre a diferença da entrada e da saída do valor de compra para o valor de vendas. Sendo assim, depende muito como que a pessoa trabalha essa compra e venda de imóvel. Quem trabalha querendo ganhar margens muito altas num período mais longo, a gente sempre fala para operar como pessoa jurídica. Entendeu? Por quê? Porque você vai pagar sobre o todo, mas você vai pagar um valor menor. Quando a Sim. pessoa gosta de fazer um giro maior de imóveis, ele compra, vende, compra, vende, compra, vende, o melhor caminho para ele é ele trabalhar como pessoa física, porque ele vai pagar só o imposto de 15% em cima da diferença. Como o valor da diferença é um pouco menor, ele vai pagar esses 15%, ele é compensatório. Sim, respondida. Eu vou aproveitar e vou te fazer mais uma pergunta, mudando um pouquinho também, que eu recebi, é o seguinte: moradia é investimento? Desculpa, picou a Tá. transmissão. Moradia é investimento? Esse é um tema muito interessante. Eu vou dar o meu ponto de vista. Sim. Eu acho moradia investimento. A partir do momento que ele é um custo que você tem, assim como é um custo como um carro, como é um custo do dia a dia, quando você gasta com a sua moradia, primeiro, quando você compra um apartamento,
você deixa de pagar, o aluguel. Então, você já tem que contabilizar isso como uma parte de investimento. Segundo, você tem a valorização como um imóvel de investimento, mesma coisa. Então, eu acredito que você tem o investimento financeiro é muito diferente, por exemplo, de quando você compra um carro, que a tendência dele é só perder dinheiro. Quando você compra quando você faz um consumo que você só gasta o dinheiro em troca de um lazer, de alguma outra coisa. O imóvel, não. Ele é duas coisas ao mesmo tempo. Ele resolve a sua necessidade de moradia e é um investimento. Se você não tivesse ele, você teria vários custos fixos que já estão atribuídos à moradia. Entendeu? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é um investimento, sim. E posso te falar, assim, pelo meu lado, é um dos melhores. Sim, sim. E, bom, qual que é o melhor? Eu vou até ver aqui, tem mais uma para ser respondida. Qual investimento imobiliário você acha mais rentável na atualidade? Qual o investimento imobiliário? Olha, o que eu vejo é o seguinte: nós estamos passando por um momento de. Nós estamos passando no mercado comercial, a gente está passando por um momento de mudanças mais significativas do que no mercado residencial. Isso gera risco. Então, quem quer investir em salas, em lojas, ele tem que enxergar que a tendência do pessoal é diminuir tamanhos de espaço de trabalho, trabalhar em casa, trabalhar mobile. Então, é um momento um tanto diferente para e que trazem riscos inseridos a essa mudança de postura da sociedade. O mercado residencial, eu acho que ele passa por uma oportunidade muito grande. Primeiro, compra de imóveis usados. A gente enxerga que, como a liquidez estava baixa, você consegue comprar hoje com grandes descontos. E os imóveis novos, ou imóveis na planta, a gente vê as construtoras começando a retomar agora, ainda sem os próximos parâmetros de preço. Então, para viabilizar os empreendimentos, para ter liquidez, velocidade na execução da obra, precisa de dinheiro. Então, é o momento de fazer esse investimento em imóvel na planta, usando aqueles fatores que eu falei aqui anteriormente, credibilidade da empresa, documentação completa. É a hora de fazer esse tipo de investimento, porque você, além de ganhar no risco do imóvel na planta, você vai ganhar na defasagem do valor de mercado que a gente acredita que ele está sofrendo hoje. Tá. Olha só para encerrar, Frederico, pelo seguinte, nosso tempo aqui é 50 minutos no máximo, porque depois o próprio Instagram ele corta a live. Eu tenho duas perguntas aqui, uma de uma pessoa até que vai falar aqui mais para frente, que é o Aurélio Marangon, e ele pergunta assim: a localização do imóvel, além de maior rentabilidade no investimento, traz melhor liquidez? Condomínios mais enxutos e com valores mais baixos também influenciam na liquidez? Eu acho que plenamente. O que acontece? Nós, lá na construtora, a gente preza por dois tipos de propriedade. A primeira, a propriedade muito enxuta, que ela não tem outros grandes fatores de custo de condominiais. Isso transforma a locação num valor mais alto, transforma a atratividade do locatário numa vontade maior e numa possibilidade de apartamento, de ter imóveis maiores. Mas a gente vê uma nova tendência também de igual eu estava falando antes, de novos serviços que facilitem a vida da sociedade moderna. Então, a gente tem que avaliar também, por exemplo, por mais que seja custo, a gente vê hoje, não é mais lógico a gente ter hoje 5 porteiros para fazer uma portaria 24 horas só sentado abrindo porta e fechando porta. Hoje está muito caro isso.
Hoje, para você ter 5 funcionários no condomínio, ele tem que te ajudar a arrumar quem lava seu carro, arrumar quem leva seu cachorro para fazer banho e tosa, arrumar o cara da encomenda, pegar uma encomenda para você, levar ela para algum lugar, ou arrumar quem faça isso. Não tem mais lógica nenhuma a gente ter só esses serviços de mordomia, porque a mão de obra já estourou de valor. Então, não tem. Nós temos que imaginar daqui para frente, só quando a gente tem serviços agregados ao condomínio, eles têm que ser serviços efetivos. Então, assim, eu acredito nos prédios enxutos e acredito nos prédios efetivos. Eu vi aqui a Rafaela. Oi, Rafaela. Vi aqui você falando de serviço de segurança compartilhada. Nós temos um amigo que eu vi que ele está na live aqui, que é o Roberto Camil, que ele tem uma empresa de segurança compartilhada. Portaria 24 horas. Portaria 24 horas compartilhada, central. É o momento, é usar a tecnologia em função de custo. É um serviço que está muito em alta, né? O serviço do momento. Hoje, o seguinte, não comporta-se mais condomínios que tenham altas taxas e têm baixos retornos para os proprietários. É isso que a gente tem que entender. Tem o mercado para os condomínios enxutos e tem o mercado para os condomínios eficientes. Eu acho que é isso. Frederico, para encerrar, por conta do tempo mesmo, tá? Por causa do Instagram. O Daniel perguntou aqui o seguinte: Frederico, como você enxerga os investimentos em flats e estruturados para locação? O Daniel, deixa eu te falar. Eu acredito mais um fator, o seguinte: a população está ficando mais nômade. Isso é claro. Cada hora a pessoa quer ter novas experiências, estar em outras cidades. E a gente passou por um momento do pessoal começar a viajar. Então, viaja mais, vai mais à praia, faz mais passeios, conhece novas cidades. Nós vamos passar por uma próxima etapa, que é a etapa da gente ficar e vivenciar mais as cidades. Quem nunca foi numa cidade que falou assim, pô, eu fiquei 3 dias lá e faltou, eu tinha que ter ficado lá 1 mês para conhecer a cidade. E, para isso, nós vamos precisar de imóveis mais completos, imóveis montados. Essa é uma tendência. O flat ele veio no passado, talvez a gente vai ver ele com os novos nomes, all suites, hotéis com outro nome, eles vão vir com variações, mas são tendências de mercado, apartamentos prontos e que você consiga morar ali na temporada curta ou então até na temporada mais longa. A gente tem amigos aí que passaram temporada em hotel, gostaram muito da ideia. Por quê? Por ter serviços eficientes e por ter todo o mobiliário completo e de acordo com o que ele precisa no dia a dia. Tá, João. Ô, Frederico, só para terminar, por conta do tempo mesmo, eu queria agradecer todos que participaram, né, que assistiram, que nos prestigiaram e principalmente prestigiaram o Frederico. Queria te agradecer também muito a sua participação aqui. Foi muito esclarecedor. Acredito que todos nós aprendemos muito sobre investimento. E se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui aberto o meu canal aqui no Instagram e o canal do Frederico também. Vocês podem mandar direct, que certamente mandando para mim eu repasso para ele. E acredito que ele vai estar à disposição de vocês. Gente, bom, eu queria dar meu agradecimento também. Obrigado aí ao Felipe pela oportunidade que ele deu a gente no canal dele. O seu sucesso aí, pelo que a gente está vendo, não é por acaso. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, eu estou à disposição. Estamos prontos aí para tomar um café, para conhecer o nosso trabalho. E estamos aí já esperando uma nova retomada do mercado imobiliário de Juiz de Fora. E vai acontecer agora no curto prazo. Grande abraço, gente. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, Frederico.